vez, e os irmãos, se houver possibilidade, aí leiam depois, todos juntos, tá? O versículo diz o seguinte, ó: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo do que também habita em ti. Leiam agora. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós vamos aproveitar que nós estamos em pé, vamos fazer uma breve oração, né? Pedindo que o Espírito Santo nos ajude a entendermos a sua palavra e de alguma forma nós nos enquadrarmos nela, não é? Que o importante não é somente ouvir, mas é nós estarmos enquadrados na palavra de Deus, não é verdade? Pai Celestial, nós nesse instante estaremos ocupando aqui um tempo de meditação à Tua Palavra, e nós precisamos que o Teu Espírito nos ajude a compreender, Senhor, a Tua Palavra nesta noite, e passarmos a vivenciá-la naquilo que ainda não estamos enquadrados. Senhor, nos ajude, abra, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração para recepcionar a Tua bendita e gloriosa palavra. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quando eu estava meditando nessa escritura, o Espírito Santo me levou a parar nesta expressão, ó, fé não fingida. Pastor Pedrosa, depois daquela hora que nós conversamos, eu tinha uma pessoa que estava fazendo um serviço em casa, aquela pessoa foi embora, eu fui ajeitar lá as coisas que ficaram fora do lugar, e eu já comecei a me preocupar com esse compromisso de vir aqui, mas ao mesmo tempo preocupar em entender o que Deus queria nos falar através dessa escritura. E Deus começou pelo seu Espírito Santo, começou a me levar a esta expressão, fé não fingida. Aleluia, Jesus. Olha, pode ser que o que eu vou dizer aqui para você nesta noite não seja assim algo que vai fazer você glorificar muito a Deus. Se você fala em línguas estranhas, você não vai sentir tão entusiasmado para falar, mas olha, é uma reflexão que nós precisamos dela. Timóteo é filho de uma irmã chamada Eunice, neto de uma irmã chamada Lóide, e ele, bem novinho, assim que sua mãe abraçou a fé, a sua mãe e a sua avó começaram a trabalhar isso na vida de Timóteo. E Timóteo foi crescendo e foi amadurecendo na questão da fé cristã. Mas o que me chamou a atenção é que quando Paulo está escrevendo para ele, Paulo está lembrando ele. Paulo está dizendo para ele assim: olha, uma das coisas que eu admiro em você, Timóteo, é que você tem uma fé que não é uma fé fingida. Esta fé habitou na sua avó, a sua avó passou para sua mãe, e tanto uma quanto outra ajudaram você e implementaram isso em você, e você também tem uma fé não fingida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, há uma importância muito grande nisso. Fé não fingida.
O que quer dizer a palavra fingida? É uma expressão muito popular e que todos nós sabemos que está falando de uma pessoa dissimulada, né? De uma pessoa que mostra uma coisa que ele não é. Ele é um fingido. Nós temos aquela questão assim, da tapinha nas costas, mas também te apunhala pelas costas. O fingido. Agora, aqui nas Escrituras, é muito forte, irmãos, essa palavra, fé não fingida. E quando eu estava meditando nisso, e essa madrugada mesmo, dobrei meus joelhos, falei, Senhor, e o Senhor me cobrando e me abrindo assim, uma série de assuntos relacionados a isso. Falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale ali? Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, se nós olharmos a situação da sociedade aí fora, todo esse desarranjo que está existindo dentro da sociedade, e quando eu falo dentro da sociedade, eu estou falando dentro das famílias. Eu não sei se você acompanha os noticiários, mas todo dia é um marido matando a mulher, e agora também a mulher está matando o marido, tá? Olha, hoje mesmo, eu não sou de ficar com o celular na mão, olhando o celular, mas eu me lembro que eu peguei uma hora o celular, e meu celular já tem as notícias ali, e estava mostrando lá, matou a esposa na frente, e matou os filhos. Aliás, não é nem esposa, a namorada, matou a namorada e os filhos. Já pensou? Que loucura! E sabe o que é tudo isso, irmãos? É a questão do fingimento, é a questão de uma vida fingida. Na semana passada, mais precisamente no sábado, eu desci para São Vicente, nós temos uma igreja lá, e eu fui dar uma palestra para a família. Aliás, não era nenhum para a família, era um encontro de casais, num salão todo decorado, muito bonito, com um jantar, aquela coisa toda. Mas nós abrimos a Bíblia ali para falar com aqueles casais, e nós estamos falando com eles a responsabilidade. Nós, como servos de Deus, nós não podemos ser uma família, irmãos, como o mundo é. A maneira de nós nos conduzirmos é conforme a palavra de Deus. E quando você lê aí na Bíblia que Timóteo tinha uma fé não fingida, é porque existe a fé fingida. O contrário é verdadeiro, essa é a grande verdade. Existe a fé fingida. E a grande dificuldade que está tendo, ou que está envolvendo as famílias, é justamente o fingimento que tem acometido as famílias. É um esposo que está fingindo de um chefe de família, é uma esposa que está fingindo de uma chefe de família, é filhos incompatibilizados com os pais, é pais incompatibilizados com os filhos, e cada um vivendo a sua própria vida. E isso, irmãos, tem trazido um transtorno terrível. Agora eu quero dizer para você nesta noite, isso está começando a bater na porta do crente, irmão. Isso está começando a bater na porta do crente. E eu creio que foi pelo Espírito Santo que o pastor da igreja sentiu a necessidade de reunir os irmãos nesta noite com uma palavra como esta, para que nós venhamos dar uma parada. Porque o que está acontecendo, irmãos? Olha, eu agora já estou falando aqui com você, igreja, e eu estou falando e eu também estou ouvindo, porque eu também
tenho família. Hoje eu tenho todos os meus filhos casados. Eu sou pai de 5 filhos, eu sou pai de 6 filhos, mas criei 5. E graças a Deus todos eles são casados, têm as suas respectivas famílias. Por misericórdia de Deus, todos eles servem a Deus. A esta hora estão nas suas respectivas igrejas cultuando ao Senhor. Já tenho bisnetos, já tenho 4 bisnetos, 2 casaizinhos, estão lá com os pais na igreja. Mas a minha responsabilidade não terminou, e eu continuo apresentando os meus filhos a Deus e dizendo: Senhor, toma conta deles, cuida deles, porque tudo, irmãos, em torno de nós está nos puxando para ver a família em conflito, para ver a família destruída, para ver a família desintegrada, mas há poder no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E lamentavelmente, não é somente a sociedade aí fora que está tendo problemas na família, mas eu volto a dizer para você, nós também, como crentes, como servos de Deus, também temos problemas familiares. Também temos problemas familiares. E eu quero nesta noite, conforme a graça que Deus me der aqui, eu quero falar com os irmãos sobre alguns fatores que levam. Eu não vou falar da fé não fingida, eu vou falar o que leva a gente ter uma fé fingida. Porque seria muito gostoso eu falar aqui sobre o que é uma fé não fingida, aí a gente ia dar, não, mas a gente precisa olhar este lado, que é o lado agravante, a fé fingida. O que eu preciso fazer para mim não ter uma fé fingida? O que eu preciso fazer para que as pessoas me olhem como família e não vejam fingimento? Que olhem para os meus filhos, porque aqui Paulo está se dirigindo a um filho, e é tão lindo isso, né? Um filho que pode receber esse elogio. Olha, Timóteo, a sua fé é uma fé não fingida, e que você herdou, você herdou da sua mãe, a sua mãe herdou da sua avó, a sua avó passou para a sua mãe, e a sua mãe passou para você. Eram senhoras servas de Deus, comprometidas com Deus, fé não fingida, e pôde criar um moço que agora nesse momento aqui já está pertencendo ao ministério, já é um pastor, e ele pode ouvir: olha, você pode ser usado na frente da obra de Deus, porque você tem uma fé sem fingimento. É isso que o Espírito Santo quer que nós entendamos. Agora, o que eu preciso? Ou seja, de que maneira? Meu Deus, me ajuda a poder deixar isso bem claro a você. O que eu preciso ter cuidado para que a minha fé não se torne uma fé fingida? A primeira coisa que eu quero abordar aqui com você é que a primeira situação, e que hoje a gente já está esbarrando nela, é a maneira que eu visto os meus filhos, é a maneira que eu, do traje que eu coloco nos meus filhos, vai mostrar para alguém que a minha fé é uma fé não fingida? Não, é uma fé fingida.
Irmãos, eu já fui em igreja que o menino estava junto com o pai, vestido com a camisa do time que eles torcem no culto. Esse lugar aqui, primeiro, eu como servo do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus, eu não tenho nada que ver com time nenhum. O meu time é o céu, aleluia, é o Pai, Filho e Espírito Santo, os irmãos aqui. Eu preciso estar vestido com a couraça da justiça, não é com a camisa do time. Mas eu já vi isso na igreja, irmão. Isso daí é fé fingida. Aí eu chego todo bonitinho com meu filho na igreja, e canto, e tudo, que isso? Que isso? A maneira que eu visto os meus filhos para vir para o culto, porque você, a igreja que eu congrego é uma igreja muito grande, muita gente, e é muito fácil de você detectar. Aquela menina está vestida daquele jeito, mas não é ela que comprou aquela roupa. Ela ainda é uma garota. Aquele menino está vestido daquele jeito, mas não é ele que comprou aquela roupa. Ele é um garoto, ele não se veste. Quem veste ele ou quem veste ela são os pais. Agora, que maneira que eu estou vestindo meu filho? Que maneira eu estou vestindo a minha filha? Alguém vai poder olhar para ela e dizer: essa daí é serva de Deus. Eu tenho uma bisnetinha. Eu vou estar falando assim, sempre alguma coisa relacionada ao meu filho, porque é coisa que Deus tem feito, e eu louvo ao Senhor por isso que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Eu tenho uma bisnetinha, a mãe dela, que é minha neta, ela prega em culto de infantil, em culto de jovens, e a menina, ela está com 8 aninhos, e ela já acompanha a mãe, vestidinha, arrumadinha, e a mãe está pregando, ela está ali do lado. Depois chega no final da mensagem, a mãe vai fazer o convite para as pessoas irem para frente, ela já pega o microfone e já vai cantando um hino e glorificando a Deus, e eles passam para mim no celular, eu falo: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Mas a gente encontra pais que tem prazer de vestir a filha que nem um artista, que nem se veste como um ímpio. Irmãos, isso é fé fingida. Quando eu estava analisando isso, eu falei aqui, como eu visto meu filho, e o Espírito Santo me fez eu lembrar de Ana. Ana não tinha filho, todos nós conhecemos esse assunto na Bíblia, você já viu pregar. Ana não tinha filhos, e o marido dela, por ela não ter filho, o marido dela tinha uma outra esposa. Naqueles tempos lá, essas coisas não é que Deus permitia, Deus suportava essa carga, né? Deus suportava isso, e ele tinha uma outra esposa, aquela esposa lhe dava filhos, e Ana ficava toda sem jeito, porque ela não tinha o mesmo carinho, o mesmo aconchego, o mesmo tratamento, porque ela não lhe dava filhos. Só que ela falou: não, eu não vou ficar assim. Ela foi aos pés do Senhor e orou ao Senhor. Eu vou encurtar aqui, porque você conhece esse assunto, e pediu que o Senhor lhe desse um filho, e Deus lhe deu um filho. Ela engravidou, e na oração dela ela dizia: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para ti. Aleluia, Jesus. Mas espera aí, pastor, ela não tinha filho, agora Deus ia dar um filho, ela ia devolver para Deus? Mas isso é fé não fingida. Glória a Deus, glória a Deus. E o menino nasceu, e depois que o menino passou aquela fase de amamentação, a Bíblia nos relata que Ana pega o menininho, o Samuel,
e vai para o templo. E ela chega com Samuel e vai diante do sacerdote e diz para ele: olha, era por esse menino que eu estava orando. E eu orei e falei para o Senhor: se o Senhor me desse um filho, eu o devolveria a ele. E eu estou trazendo o meu filho vai ficar aqui na tua casa, aqui na casa de Deus. E o Samuel ficou lá, mas ele não ficou lá de bermuda, de camisa de time de futebol. O Samuel ficou lá vestido de sacerdote. Já pensou que coisa linda? Anualmente a mãe de Samuel levava um traje de sacerdote e ele estava ali ao lado de Eli, servindo na casa de Deus, vestido que nem o sacerdote Eli. Glória a Deus. Irmão, olha aqui para mim. Eu não sei quantos pais tem aqui que têm filhos adolescentes, filhos já moços. Pense sempre e coloque diante de Deus o teu filho como um futuro servo do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o seu filho e diga: meu filho um dia vai estar lá naquele púlpito lá, pregando a palavra de Deus. A minha filha vai estar lá pregando a palavra de Deus. E comece a ter coragem de dizer para a sua filha, quando ela passar lá no shopping e ver aquele vestido bonito, mas é um vestido que não serve para quem é comprado pelo sangue de Jesus, você precisa dizer para ela: olha, minha filha, aquele vestido não serve para você, porque você é uma serva de Deus, o Espírito Santo habita em você, você é do Senhor Jesus. Como o pastor agora apresentou aquelas crianças aqui e disse: essas crianças é de Jesus. Fé não fingida. O pai e a mãe, para mostrar que eles não têm fé não fingida, eles precisam criar os filhos, mostrar para os filhos a diferença que deve existir nele como servo de Deus. Outra coisa, diga para o teu filho: olha, você é servo de Deus. Você não é como os outros meninos aí não. Você não é como as outras meninas aí não. Você é serva do Deus vivo. Você é servo do Deus vivo. E à medida que você tiver essa posição, que isso daí é fé sem fingimento, é fé não fingida, o Espírito Santo estará te ajudando e ele estará preparando o teu filho e trabalhando isso na vida do seu filho. Mas hoje os pais estão assim, aquilo que o filho quer, e agrada, mas não agrada para agradar a Deus, agrada para agradar o filho, e consequentemente ele vai ter situações delicadíssimas. E eu criei, por misericórdia de Deus, criei meus 5 filhos na igreja. Eram 3 meninas e 3 meninos. Um dos meninos faleceu ainda pequeno não, ele sofreu um acidente aos 5 anos, quando foi aos 12 anos ele faleceu. Foi uma dor muito grande para nós, porque vimos aquela criança ir se desfazendo nos nossos braços até a morte. Aí ficaram 5, 2 meninos e 3 meninas. E graças a Deus, irmãos, como Jesus foi bom comigo. Nenhum dos meus filhos me deram dor de cabeça. Eu nunca deitei a minha cabeça no travesseiro e disse: onde está o Ezequias? Aonde está o Júnior? Aonde está a Midian? Aonde está a Lloyd? Aonde está a Ana Carla? Nunca. Os meus filhos sempre me acompanharam para a igreja e voltaram para casa junto comigo. E se eles não estavam em casa, eu sabia onde eles estavam e estavam com quem e fazendo o quê. Graças a Deus. Graças a Deus.
Quando chegou a época de casamento, Deus preparou-os e eles casaram-se, casaram todos aqui na igreja, sem maiores dificuldades. E hoje eles têm os filhos deles, e eu acho muito lindo que os filhos deles também vão no mesmo trajeto. Graças a Deus, graças a Deus. Mas irmãos, fé não fingida, fé não fingida. Eu estou falando com você o que leva a pessoa ter uma fé fingida. Olha, uma outra coisa que o Espírito Santo me fez eu lembrar: a fé fingida, ela ocorre quando a mãe tem filhos preferenciais, e é tudo para aquela filha ou para aquele filho, e os outros estão abandonados. Isso cria uma situação delicada, e a gente vê isso na Bíblia. Você vai ver lá em Gênesis, Rebeca, ela criou, capítulo 27 de Gênesis. A hora que você tiver um tempinho, você dá uma lida lá, você vê que coisa tremenda. Rebeca criou uma situação terrível para a família dela, que nunca mais acertou, por causa dessas preferências. Todos nós conhecemos a história de Rebeca, casada com Isaac, ficou grávida, e ela começou a sentir uns negócios diferentes na gravidez. Foi no ginecologista dela, e o ginecologista dela era o papai do céu, e ela falou: Senhor, eu estou sentindo uns negócios esquisitos, sei que estou grávida, mas... E o Senhor disse para ela: olha, dentro de seu ventre existem 2 nações. Você vê essa situação aí no Oriente Médio aí, é as 2 nações, é as nações. Dentro do seu ventre existem 2 nações. Deus está dizendo para ela: você vai ter gêmeos. E a gravidade que está ocorrendo, que você sente, é que eles estão em choque lá dentro, porque o menor, ele sobrepujará o maior. Rebeca ouviu isso, mas ela esqueceu. Eles cresceram, tornaram-se homens. Um belo dia o Isaac já está velho, cego, e ele chama o Esaú. O Esaú era aquele camarada aquele filho que só vivia no campo, caçando e tal. E ele: meu filho, vai caçar e pega lá uma caça e prepara para mim um caldo aí, uma sopa aí, daquelas que só você sabe preparar, e me traz aqui, e quando você me trouxer, eu vou te abençoar. E o Esaú se preparou, né? E foi. Mas a Rebeca estava por ali e ouviu aquilo. E chamou o Jacó, que o Jacó era caseiro, o Jacó ficava ali com a mãe, fazendo serviços de casa e tal, e disse: Jacó, vai lá no onde estão os nossos animais lá, pega lá um animal, traz aqui, porque eu vi teu pai combinando com o teu irmão, que ele fosse caçar e preparasse uma sopa para ele, um caldo para ele, e ele vai abençoar o Esaú. Só que eu quero que ele abençoe você. Vai lá atrás aqui, que eu vou preparar, e você leva para ele, e você vai se abençoar no lugar do teu irmão. No sábado eu estava falando com os casais lá em Santos. Os pais devem viver harmonizados na criação do filho. O pai não desfaz aquilo que a mãe determinou, a mãe não desfaz aquilo que o pai determinou. Ambos
somos responsáveis pelos filhos. E a Rebeca falhou. O Jacó ainda quis consertar, mas mãe, o meu irmão, ele é peludo. Quando meu pai, eu for levar o caldo para meu pai vai comer, a minha voz é diferente. E ele começou a colocar, menino, deixa para mim. Depois você lê isso na sua casa, você vai ver só, deixa para mim. E o Jacó foi lá, trouxe, ela preparou, o Jacó foi lá. Quando o Jacó chegou, já o Isaac cego, não enxergava, mas escutou a voz. Você é o Jacó? É, eu sou o Jacó. Mentindo para o pai. E quem provocou? Olha, irmãos, olha aqui para mim, papai e mamãe que está aqui nesta noite. E se tiver alguma avó aqui também, olha, seja uma bênção para os seus filhos. A avó também tem parte ativa em cuidar dos filhos, porque Timóteo aqui está recebendo um elogio de Paulo, mas que Paulo pode dizer: a fé começou com a tua avó. Porque normalmente vó, ela é mais maleável, né? Ela fica com o neto e ela deixa o neto fazer um monte de coisinha, que quando o neto está com a mãe não deixa. A mãe não aceita. E daqui a pouco o filho só quer ficar com a avó. E a avó está desencaminhando o filho. Pastor, que é isso? Eu falei para Jesus, eu só vou falar se o Senhor tiver misericórdia de mim, porque eu sozinho não tenho coragem de falar isso, mas eu estou falando uma verdade. Vó desencaminhando o neto. Mas deixa eu voltar aqui. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando Esaú chegou, o Jacó já tinha enganado o pai. Eu não estou entrando em detalhe, porque eu estou olhando para o relógio, que o pastor me deu um tempo aqui muito grande, e eu não quero. O horário do culto de vocês é às 20 horas, encerramento. Olha aqui para mim, E aí o Esaú chegou, ele chegou do campo, com o animal nas costas, foi lá para a cozinha, vamos falar do nosso jeitão, ele foi lá para a cozinha, preparou tudo e tal. Ele não está sabendo o que aconteceu. Quando ele chega e fala: pai, está aqui o que o senhor pediu, pai. O pai dele falou: o quê? Quem é você? Eu sou Esaú. O senhor não pediu para mim fazer um caldo, uma sopa e trazer para o senhor? Eu fui caçar, preparei tudo e agora estou trazendo. Não. Então, o que aconteceu aqui? Então foi seu irmão que passou na frente, porque eu já dei a bênção para ele. Que situação! Que situação! Fé fingida, porque ela sabia, Rebeca sabia de tudo que Deus havia de bênção sobre aqueles dois meninos. Não era para um, não, era para os dois. Só que tinha pormenores, e ela quebrou os pormenores de Deus. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para nós: irmãos, em nome de Jesus, não vamos deixar a nossa fé ser uma fé fingida. Vamos ter uma fé de verdade, que os nossos filhos olhem para nós e digam: a minha mãe é crente mesmo, o meu pai é crente mesmo, e eu vou acompanhá-los. Rebeca não teve esse privilégio. Rebeca não. Mas eu só estou pincelando aqui que o Espírito Santo me fez eu lembrar disso. Mães com prioridades. Mães que criam uma situação dentro de casa. Isso é fé não fingida. Não, é fé fingida. Quando tem essa situação, cria como criou lá, a Rebeca criou, olha, irmãos, é fé fingida. Que Deus nos guarde disso. Outra coisa que o Espírito Santo me fez eu lembrar, eu marquei aqui no meu esboço, os entretenimentos que nós damos aos nossos filhos. Irmãos, nós temos que ter cuidado até com isso, irmãos.
Hoje existem entretenimentos, estão lá dentro da casa das pessoas, mas não era para aquele filho, para aquela criança, para aquele adolescente estar com aquilo na mão, e ele está, e aquilo está mexendo com o intelectual dele, com a formação dele. E hoje nós estamos vendo aí meninos, garotos matando o pai, matando a mãe. Coisa horrível. Então até os entretenimentos que você dá para os seus filhos, videogames, jogos dos mais diversos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sem falar de alguma coisa que nós temos na mão hoje, e que toda criancinha, quase todas elas já estão tendo na mão, que é o celular. E isso tem sido, irmão, terrível. Precisa de um acompanhamento dos pais. Quantas meninas novinhas aí. Essa semana mesmo eu vi na reportagem, menina de 12 anos. Olha, irmão, uma menina de 12 anos. Na nossa época já não é mais criança, porque tem umas meninas de 12 anos aí que está toda formada, mas na cabeça, no intelecto dela, ela é uma criança. A mãe e o pai proibiu dela ir numa festinha lá, ela esperou os pais dormir e tal. Quando foi lá uma certa hora da noite, ela saiu a ponta de pé, foi para a festinha lá e só voltou o cadáver para casa. 12 anos. Agora isso não está acontecendo está acontecendo umas. Meu Deus. Irmãos, nós estamos tratando. Eu estou falando aqui com a igreja. Inclusive quando eu estava orando, eu falei: Senhor, eu vou falar com a igreja. A igreja é a menina dos teus olhos. A igreja é o teu corpo, Senhor. Tem misericórdia. Eu estou falando aqui com a igreja. O Senhor Jesus não vai deixar acontecer isso com seus filhos. Você procure mostrar para os seus filhos fé sem fingimento. Procure ensinar os seus filhos fé sem fingimento. Em outras palavras, seja crente de verdade. Seja crente comprometido com a doutrina da palavra de Deus. É isso que Deus está esperando de nós. Os entretenimentos. Eu estava olhando na Bíblia, dentro desse aspecto dos entretenimentos, pastor, mas a gente não pode tirar o direito da criança. A criança tem que ter liberdade para brincar. Ela gosta de videogame, ela gosta de jogos. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Traz o teu filho para a escola dominical. Põe a Bíblia na mão dele. Combina com ele dele fazer uma leitura bíblica para você todo dia. Procura. O meu neto mais velho, a mãe dele fazia ele decorar. Quando era garotinho, fazia ele decorar texto. No dia do meu aniversário na igreja, ele subia no púlpito assim e virava para mim e citava um monte de salmos, decor. Garotinho. Que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! E aí eu encontrei na Bíblia o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas. Esse pastor vem aqui dizer que eu não devo dar videogame para meus filhos. Não estou dizendo que você não deve dar de videogame. Eu estou dizendo que o videogame, ele é alguma coisa que mexe com a fé. Mexe com a fé, tá? Todas as coisas. Primeiro, se você quiser ler na sua Bíblia para me acompanhar aqui, pode ler na sua Bíblia. 1 Coríntios 6 e 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem algum problema de videogame? Não, o videogame está aí. Mas convém eu pegar o videogame e dar na mão do meu filho? Aí é você que administra isso. Convém porque agora eu nem conheço, mas agora videogame parece que está até ultrapassado. Tem outras coisas bem mais modernas, que são entretenimento, e que está na mão da criança.
Tem uns negócios agora que parece até um volante de carro e joga na televisão lá, e é um monte de tranqueira. A Bíblia está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É Bíblia isso, irmão, não é Isaac não, é Bíblia. E a Bíblia que está dizendo isso. Olha, eu posso fazer de tudo, tudo está aí para mim desfrutar. Só que você, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós sabemos administrar, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aleluia! Nós sabemos o que nos leva para o céu e o que nos empurra para o inferno. Nós sabemos. Nós sabemos. Os irmãos, parece que naquele grupo de hino que os irmãos cantaram, eu não sei se os irmãos cantaram, não me lembro, mas ainda hoje, acho que foi em casa que eu ouvi, que eu gosto assim de pôr lá no domingo à tarde, no YouTube, hinos lá e tal. Você tem valor, todo mundo canta esse hino, né? O Espírito Santo mora em você. Então nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo. Se tem alguém, a Bíblia diz isso, irmão, que não precisa de aprender nada com ninguém. A Bíblia diz que nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo, porque nós temos na nossa mão tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. Nós temos na nossa mão tudo o que nós precisamos. Mas eu já estou encerrando, irmãos. Pais que estão passando fé fingida aos filhos. Sabe quando você encontra esse pai? Sabe como é que você faz para conhecer esse pai? Sabe como é que você descobre esse pai? É quando ele não está ensinando ao filho o caminho que o filho deve andar. Verdade. Eu ainda era garoto, mas eu nunca mais me esqueci disso. Na igreja que meu pai pastoreava, tinha um diácono, e aquele diácono tinha 10 filhos. 10 filhos, pastor Pedroso. E tinha pequenininhos e tinha os grandão. Os grandão, os maiores, os adolescentes, irmãos, estavam largados. Atrás da casa que eu morava, tinha um campo de futebol, e meu pai saía comigo, porque eu carrego ainda muito vivo meu pai me levando para a mão para a escola dominical. Isso não me sai de mim. Eu estou com 79 anos, mas eu ainda lembro do meu pai me levando pela mão para a escola dominical. Foi o maior presente que o meu pai pôde dar para mim. Foi o maior presente, me criar na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. E nós saímos de casa, indo para a escola dominical, e os filhos daquele irmão estavam lá no time lá jogando bola. Meu pai chegava na igreja, chamava aquele irmão e falava: irmão, traz seus filhos para a igreja, irmão. Traz seu filho para a igreja. Eles estão lá jogando bola, irmão. Orienta eles para ele vir para a escola dominical. Sabe o que esse irmão dizia para meu pai? Eu não posso tirar o direito infantil dos meus filhos. Coitado dos filhos daquele irmão. A maior parte deles morreram na sarjeta. Morreram na sarjeta. Então, irmão, essa questão de não tirar o direito infantil da criança é muito importante, e não se deve tirar mesmo. Só que cabe aos pais, os pais que têm fé não fingida, cabe aos pais saberem administrar isso. A infância do seu filho, os entretenimentos do seu filho, os brinquedos dele, que sejam compatíveis com a fé que você professa. Louvado seja Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
E é verdade. Não é que ele vai ser crente eternamente, amém. Ele pode até se desviar. Mas ele não vai esquecer do que ele aprendeu. Não. Mas precisa ensinar o menino. Irmão, meu filho não quer ir para a igreja. Irmão, eu já enfrentei isso dirigindo igreja. Eu já enfrentei esse problema. Até você convencer os pais que não é desse jeito. Irmão, o que meu filho quiser ser, ele vai ser. Ele não quer vir para a igreja. Eu não interfiro. Não é assim. Seria muito bom. Irmão, você tem 2 joelhos. Irmão, você tem 2 joelhos. Bota esse joelho no chão e clama a Deus pelo seu filho. Eu me lembro que quando os meus garotos ainda estavam dentro de casa, irmão, eu trabalhando, eu fazia jejum lá no meu serviço pesado e tudo, e eu lá em jejum, Senhor, hoje o meu jejum é em favor dos meus filhos, mas valeu a pena. Agora você encontra pai que diz: irmão, meu filho, aquilo que assim na classe de escola dominical, a gente estava tratando de assunto na escola dominical de família, e o pai dizer: meu filho, aquilo que meu filho quiser ser, eu. Seu filho quer ser um bandido e vai ter seu apoio? Seu filho quer ser um assaltante, vai ter seu apoio? Porque o diabo, olha aqui para mim, irmãos, eu vou falar um negócio que é pesado, mas olha aqui para mim, o diabo quer isso, o diabo quer ouvir isso. Ele quer que você diga: não, eu não vou forçar, se o menino quiser, minha filha, ela já está mocinha, se ela quiser, ela vai, se ela não quiser, ela põe uma roupa decente, se ela não quiser, ela pode andar de shortinho, cavadinho, aqui para mim, eu não ligo não. Irmão, o diabo quer ouvir isso, porque ele vai colocar um monte de tranqueira na frente do seu filho, e ele vai enrolar o teu filho, irmão, e enquanto ele não acabar com a vida do teu filho, ele não vai largar. Sabe qual é? Eu já estou fechando a minha Bíblia para mim parar, que o pastor tem uns avisos aqui e mais algumas considerações para terminar o culto. Olha, sabe o que você tem que fazer, irmão? Não, Senhor Jesus, enquanto eu tiver vida, eu coloco meus filhos nas tuas mãos, na tua presença. Irmão, meus filhos, olha, meu filho mais velho, essa semana, ele completa 57 anos. Meu filho mais velho, ele completa 57 anos essa semana. Eu ainda estou clamando a Deus em favor dele, irmão. E enquanto eu tiver com esses olhos abertos e minhas pernas puderem se movimentar, a minha boca puder se movimentar, eu estarei dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu Júnior, tem misericórdia do Ezequias, tem misericórdia da Midian, tem misericórdia da Lloyd, e tem misericórdia da Ana Carla. Não me canso de apresentar os meus filhos diante de Deus, porque eu sei o que está acontecendo aí fora, e que se eu não tiver uma fé sem fingimento, os meus filhos vão sofrer consequências. Olha aqui, olha o que eu estou falando para você, se eu como pai, se você como pai tiver uma fé de brincadeirinha, eu vou lá na igreja, canto lá, amanhã segunda-feira te encontra com você, será que você ainda está com cara de crente? Meu Deus. Ainda dá para olhar para você e dizer: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. A sua fé, ela tem repercussão nos seus filhos. Numa próxima vinda aqui, Deus vai me preparar isso. Eu quero falar sobre o poder de influência da mãe
sobre os filhos. Falar dentro da Bíblia. Porque a mãe, né? A mãe tem um poder. Agora eu vou mexer um pouquinho mais forte com as mães aqui. As mães têm um poder de influência sobre os filhos. O pai não, menino, a mãe não, né? Ela pode até, ela sempre dá um jeitinho. A mãe tem um poder de influência tremenda sobre os filhos. E não importa a idade, não, irmão. O filho, meus filhos hoje são todos adultos. Eu estou dizendo a você que meu filho mais velho essa semana está fazendo 57 anos, mas o filho sempre conversa com a mãe. O pai é 2 palavrinhas, a mãe é 1 hora no celular com o filho. Eu vejo lá em casa. O pai está bem? Às vezes ele liga no meu celular, não liga no celular também, liga. Aí, ô pai, tudo bem e tal? E a mãe, como é que está? A mãe está aí? Eu quero falar com a mãe. Acabou. Comigo foi 2 palavrinhas, mas com a mãe, Então a mãe tem um poder de influência sobre o filho tremendo. Olha para mim aqui nesta noite, irmã. Aproveite isso. E envolva o teu filho com a influência espiritual que você tem. Amém, irmãs? Se tiver aqui alguma vovó, olha, eu já sou bisavô, então, isso que eu estou falando para você, eu também estou ouvindo. Aproveite a sua fé, vovô que está aqui, para aplicar no seu neto, porque Timóteo, ele teve essa felicidade, e Paulo detectou isso. Olha, a fé que você tem, Timóteo, ela começou com a tua avó. Nossa, a irmã Lloyd foi uma bênção. E olha, ela ensinou a tua mãe, a Eunice, e a Eunice também foi uma glória, e as 2 cuidaram de você, e você é esse instrumento de Deus hoje. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que nós tenhamos uma fé sem fingimento, irmãos, para a felicidade nossa e da nossa família. Se a nossa fé não for uma fé fingida, aleluia, 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 Satanás não terá poder sobre a nossa família.